Você sabe quais são os critérios que você deve adotar para decidir quais são os rumos da sua rede, para onde a sua rede deve crescer? Eu sou o Renato Ornelas, CTO da OpenX, e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre 3 pilares que você deve adotar como critérios para resolver quais são os upgrades que você deve fazer na sua estrutura. O primeiro pilar que a gente vai falar é sobre reduzir custos. Quem é que nunca teve aquela mensagem do chefe que fala assim, ei, dá pra gente fazer mais com menos? Eu, no início da minha carreira, eu era sempre o cara que chegava no fim da festa. Quando eu era chamado para entrar num novo projeto, era quando o dono do provedor, o dono da empresa já tinha investido os tubos de dinheiro e não tinha obtido os resultados necessários. Alguém falou, olha, tem aquele menino lá que dá conta de resolver o problema. Aí chegava eu, o cara falou, olha, resolva com o que tem aí. Então esse é o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração. Aí. Olhar os recursos que a gente tem disponíveis e muitas vezes você já tem todos os recursos que você precisa, eles só estão alocados nos lugares errados. Então, às vezes você remanejando toda aquela estrutura, você consegue fazer o que você precisa fazer com os recursos que já estão disponíveis. Ou seja, você não vai precisar de fazer novos investimentos para conseguir obter os resultados que você precisa com aquela estrutura. E o que é muito importante, quando a gente fala em reduzir custos, não é reduzir a qualidade ou sacrificar recursos essenciais. Quando a gente fala reduzir custos, é tentar, às vezes, reduzir os custos operacionais, que é aqueles despesas mensais que você tem na sua operação, ou muitas vezes é reaproveitar os recursos que já estão disponíveis na sua estrutura. Algumas dicas, principalmente para quem é da velha guarda como eu, é você, por exemplo, aproveitar equipamentos que são de segunda mão. Então, por exemplo, esses dias a gente estava fechando consultoria com um cliente e ele falou que o consultor atual dele falou, cara, eu só vou trabalhar para você se você comprar um servidor R740 ou um R750. Servidores de 30, 40, 50 mil reais. Não tem a menor necessidade de você investir tanto num equipamento. Você consegue comprar um equipamento como, por exemplo, uma linha 720, um 620, até um 630 da Dell. São equipamentos que já têm algum tempo de uso, mas são equipamentos que você vai ter um custo-benefício muito bom. Eles vão dar conta de resolver muito o seu problema atual, sem você ter que gastar muito dinheiro. Uma coisa que eu faço muito, por exemplo, é comprar servidores usados, muitas vezes, porque eu prefiro ter, por exemplo, 2, 3 servidores usados do que ter um único servidor que eu comprei novo lá que eu vou gastar até mais do que se eu comprasse 3 servidores de segunda mão. Então, às vezes eu prefiro ter mais servidores para eu ter redundância do que eu ter um único equipamento que foi muito caro e eu não vou conseguir expandir no futuro. E quem está nesse ramo há muito tempo, lembra lá atrás, eu acho que eu nunca vi nenhum cliente nosso comprar um equipamento Cisco novo, por exemplo. Sempre teve um mercado de equipamento Cisco de segunda mão. Ainda hoje você consegue comprar bastante equipamento de rede de segunda mão. É lógico que o mercado de provedores cresceu bastante e você consegue hoje comprar equipamentos com um custo muito interessante. Você tem, por exemplo, equipamentos da Juniper, equipamentos da Huawei, que são acessíveis para a maior parte dos provedores, que já tem um porte maior. Mas para um provedor que é de um porte menor, é completamente ok ele começar com uma estrutura mais enxuta, com equipamentos de segunda mão, e à medida que o negócio dele vai crescendo e evoluindo, ele vai trocando e modernizando aquele parque de equipamentos. Então, eu sempre sou a favor de começar menor e depois ir trocando. Eu conheço muita gente que vai montar um provedor, o consultor vai lá e indica para ele gastar lá, comprar um equipamento lá, um roteador de 100 mil reais, um switch de 30 mil reais, e acaba que ele investe muito naquela fase inicial, que é a parte mais difícil, que é aquela arrancada do novo negócio. Então, eu sempre tento aproveitar os melhores recursos ali naquela fase inicial para dar aquele fôlego que às vezes essa falta de fôlego é o que mata o negócio que vai começar. Uma outra dica, por exemplo, é você usar softwares gratuitos, softwares open source. Por exemplo, tem muita gente que usa o PRTG. PRTG é um software pago. Tem muita gente que, por exemplo, você pode usar o Zabbix, que é um software que é gratuito, vai te trazer um resultado muito bom, talvez muitas vezes bem configurado, até superior ao que você teria com o PRTG, e você vai ter essa economia de recursos. É lógico que muitas vezes você usar um software open source, você tem que ter técnicos mais qualificados, você tem que ter um treinamento melhor, mas você vai muitas vezes evitar de ter aquele custo mensal elevado de manutenção de uma ferramenta, ou um custo anual, depende da ferramenta que você vai estar utilizando. Outra coisa muito interessante é você fazer uma consolidação do hardware. Então, por exemplo, às vezes tem provedores que vai ter lá 2 equipamentos, um para poder fazer a parte de BNG, né, que é a parte de concentração dos clientes, dos usuários finais, e outro equipamento para fazer a borda, a parte do BGP. Então, às vezes tem 2 equipamentos meia boca fazendo aquele trabalho. Então, às vezes é melhor você ter um equipamento melhor, de maior porte, consolidando tudo aquilo que vai permitir que o seu provedor cresça de uma maneira muito mais sustentável. É melhor você ter um equipamento maior que vai fazer aquelas 2 funções do que 2 equipamentos menores com capacidade suficiente para executar aquelas funções. É óbvio que a gente tem que pensar no futuro de ter uma melhor resiliência, etc. Mas eu sou muito aberto a começar, às vezes, dessa forma. Começar consolidando tudo num único equipamento. Teve o fôlego? Aí sim eu desmembro aquilo em outros equipamentos para ter backup. Mas, por exemplo,
A capacidade que você tem num roteador mais moderno, como por exemplo um Huawei NE40, NE8000, um Juniper MX204, por exemplo, são equipamentos que não são muito caros e têm uma capacidade formidável. Então são equipamentos que você vai conseguir muitas vezes executar todas as funções daquele único equipamento. Vamos falar então sobre o segundo pilar. O segundo pilar reflete o aumento da capacidade da rede. Esse é um ponto muito importante. Então você tem que ser capaz de enxergar onde estão os gargalos da sua estrutura. Porque uma mentalidade de crescimento para a sua empresa, você tem que ser capaz de identificar onde estão esses gargalos e atuar em cima deles antes que eles comecem a afetar a sua operação. Então, por exemplo, se eu tenho algum circuito, por exemplo, ligando dois POPs, que ele está com um nível de utilização muito alto, eu tenho que me preparar para poder aumentar ele antes que ele atinja o gargalo. E muitas vezes você consegue prever quando isso vai acontecer. Então você imagina, eu estou instalando atualmente 200 clientes novos naquela região por mês. Cada cliente que eu coloco é mais ou menos 2 megabits de tráfego. Então, poxa, e daqui a 3 meses aquele link vai saturar. Então você tem que prever essas coisas e atuar antes que aquele gargalo aconteça e que os seus clientes sejam impactados. Hoje em dia a gente sabe que o mercado está muito competitivo e muitas vezes você precisa dar um passo sempre à frente. Sua rede não pode ter gargalos, não pode ter nenhum tipo de transtorno, porque o seu cliente vai sentir e vai perceber que você está passando por aqueles problemas e muitas vezes falar, essa internet não está tão legal. Às vezes é exatamente isso que vai permitir você perder aquele cliente, ele vai para um concorrente, porque você não conseguiu adequar a sua rede no momento que você precisava. Quando a gente fala também de gargalos, não necessariamente gargalos num link. Por exemplo, o gargalo pode ser o processamento. Por exemplo, eu tenho aquele equipamento que ele suporta até 8.000 assinantes. Eu não preciso esperar ele chegar até os 8.000 assinantes para que eu adquira um outro equipamento ou faça um upgrade nele. Ó, eu estou chegando lá em 7.000, opa, já vou fazer uma ampliação, já vou contratar um outro, vou olhar a licença. Então, sempre olhar o todo para você ser capaz de falar, olha, o que eu preciso fazer para eu não ser impactado com esse tipo de situação. Muitas vezes, por exemplo, a ligação que o provedor tem entre duas cidades é feita via rádio. Então, muitas vezes ele vai chegando no limite do rádio, faz um upgrade, troca, mas a gente tem que imaginar que a gente está muito próximo do limite da tecnologia. Então vai chegar em algum momento que você não vai conseguir ampliar aquilo mais. Então você já tem que parar e pensar, cara, já vale a pena eu passar um par de fibra ótica, passar uma conexão de fibra ótica, ou trocar esse serviço com alguém, ou arrumar um provedor que também tem interesse de construir em conjunto aquilo lá. Isso é muito legal quando os provedores se unem para eles poderem construir algo em conjunto. Isso eu acho muito legal desse mercado, essa ajuda mútua que tem entre os provedores, porque os provedores eles não são inimigos, eles são concorrentes, porque eles estão disputando o mesmo mercado, mas eles podem ser parceiros. Um concorrente pode ser seu parceiro, ele não é seu inimigo. Então vocês construíram coisas. Muitos e muitos provedores que há muitos anos fazem esse trabalho de se juntarem e construir uma rede de fibra para que os dois se beneficiem daquilo. Outro ponto que é muito interessante, por exemplo, é você verificar se a sua rede, por exemplo, está com uma adoção plena do IPv6. A gente vê muito provedor que ele coloca lá o equipamento lá de CGNAT, aí vai chegando perto do limite, ele compra mais um, compra mais um, compra mais um, ele vai só fazendo aquele investimento em equipamento, mas às vezes ele não otimizou o que ele já tinha. Então, poxa, será que não vale a pena, por exemplo, eu adotar massivamente o IPv6, ter um suporte pleno ao IPv6, porque eu vou evitar de fazer CGNAT dentro da minha rede? Então, assim, eu vou melhorar a sensação de navegação dos meus clientes e vou evitar de ter esse gasto com CGNAT no futuro. Então, são gargalos que você vai poder evitar ao fazer investimento em tecnologias mais modernas, protocolos mais modernos que vão permitir que a sua rede cresça cada vez mais. Já o terceiro pilar que nós vamos falar é sobre aumentar a confiabilidade. Então é muito importante que a sua rede seja confiável e seja previsível. Quando a gente fala seja confiável, é você, por exemplo, adotar medidas do failover automático. No caso de falha, o que a rede vai fazer? Então, quanto menos intervenções manuais você tiver que fazer, melhor é a rede. Uma das coisas quando eu construí a rede da OpenX, que eu foquei bastante, fosse nisso, que eu queria dormir. Então, eu gastei um caminhão de dinheiro para construir tudo em redundância, ter tudo com bastante folga, bastante tranquilidade, porque eu não queria ser acordado de madrugada, eu não queria que acontecesse nada daquilo, para que eu tivesse que sair sempre correndo para apagar incêndio aqui e acolá. Então, construa uma rede que seja confiável e principalmente que ela já faça as coisas certas de uma maneira autônoma. Eu não tenho que chegar lá e, vou jogar o link para lá, vou jogar o link para cá. Não, tem que estar tudo funcionando de uma maneira transparente, né? Que você, assim, falhou alguma coisa, o backup já assume. Isso envolve testar esse tipo de situação. Então, imagina só, poxa, falhou a ligação entre o SP4 e o SP2. Por onde meu tráfego vai escoar? Como é que eu vou saber o que vai acontecer? É testando. Então eu vou lá e derrubo aquele enlace lá, beleza, tudo correu como eu esperava. Não correu? Vamos rever o nosso plano e vamos ajustar. E muitas vezes as pessoas só testam esse tipo de coisa de madrugada.
É completamente diferente o que está acontecendo de madrugada versus o que está acontecendo, por exemplo, 2 horas da tarde. Então, o que a gente gosta muito de fazer, a gente testa, por exemplo, de madrugada, deu tudo certo, vamos testar agora numa hora de produção. Porque de madrugada, muitos usuários não vão estar olhando e quem está dormindo não vai abrir chamado. Uma pessoa dormindo não abre chamado. Então, eu preciso testar em produção para ter certeza que tudo funciona. Porque é muito melhor que a gente consiga observar essas situações num ambiente controlado e, se caso seja necessário fazer uma correção, do que no momento de uma emergência, está todo mundo lá estressado, acontecendo um problema, você tem que descobrir naquele momento o que tem que ser feito para poder recuperar o serviço. Então, uma coisa que é muito importante você ter, por exemplo, é redundância de links. Então, se não tem um único ponto de falha na sua rede, é algo que vai te ajudar bastante nesse aspecto. Aqui na rede da OpenX, quando a gente desenhou a rede que a gente tem em São Paulo, a gente construiu ela de tal forma que tudo é em anel. E quando a gente construiu tudo em anel, eu quero que, por exemplo, e a gente monitora a capacidade daqueles links, que imagina só, eu tenho um anel lá em algum trecho da rede lá com um anel com 200 GB para cada lado para poder chegar naquele POP. Eu quero o seguinte, quando aconteça um rompimento, que eu tenha um problema. Esse problema é a falta de redundância naquele momento que eu estou sob o rompimento. O que acontece com a grande parte das operadoras hoje do Brasil é que quando acontece, por exemplo, um rompimento, ele tem 2 problemas. Ele está sem a redundância e está sob gargalo. Então, aí ele tem que ficar desesperado para resolver aquele problema, porque os clientes estão reclamando que o serviço está degradado, que as coisas não estão funcionando direito. Então, por exemplo, acontece um rompimento na nossa rede, deu um rompimento lá num dia, lá às 6 horas da tarde, eu não preciso colocar ninguém na rua correndo, abrir chamado com a operadora para recuperar aquele trecho de cabo. Eu posso fazer isso no outro dia de manhã, falar, cara, vou abrir o chamado, mas pode resolver isso amanhã, porque é zero dor de cabeça. É lógico que você tem que ter um monitoramento para saber que aconteceu algum incidente, porque muitas vezes acontece com as operadoras exatamente isso. Tem um rompimento, eles nem têm um monitoramento para saber que está com rompimento, aí quando cai o outro lado, aí é aquele caos, porque, nossa, tem cliente sem serviço, porque rompeu dos 2 lados da rede, isolamos um ponto da rede. Então, é muito importante que você tenha um monitoramento proativo, que você consiga reconhecer as falhas e muitas vezes tomar ações antes que elas afetem os seus usuários. Então, romper um lado da rede, eu já tenho que saber. Eu não tenho que saber quando o cliente percebe a degradação do serviço. Quanto antes você souber e já correr atrás para resolver, melhor. Porque o cliente é um ótimo alarme, mas é um alarme que a gente não gostaria que fosse acionado nunca. O cliente vai te acionar quando ele já está chateado, porque o serviço foi impactado de alguma forma. Quando a gente fala de confiabilidade, é você construir uma rede de tal forma que mesmo quando alguma coisa aconteça, o serviço continua sendo prestado com uma excelente qualidade. Então é construir sempre as coisas com redundância e alta disponibilidade em mente. Não adianta nada também você ter lá, por exemplo, um fornecedor que sempre está dando problema, que está sempre causando falhas. Então assim, é muito bom que você tenha um fornecedor que seja confiável, que ele não te deixa na mão e quando ele der problemas, ele seja uma pessoa transparente, que vai saber te comunicar o que está acontecendo e resolver aquele problema de uma melhor forma possível. Imagine, por exemplo, que existe uma operadora que tem um link de excelente qualidade. E aí você fala assim, você tem uma capacidade reduzida para chegar nela. E às vezes a internet fala, olha, o melhor caminho para entregar o tráfego, as melhores conexões passam por essa operadora. Então, você precisa de construir uma forma de falar, cara, como eu vou ampliar a capacidade? Apesar de que aquela operadora é confiável, eu preciso de ter uma melhor qualidade. Porque às vezes, muitas vezes acontece do provedor, ele ter lá um link que é mais barato, mas ele não funciona bem, ele não é confiável, ele falha demais. Então muitas vezes você tem que parar e falar assim, vou construir coisas mais estáveis, com um nível maior de confiabilidade. E é exatamente isso que a gente busca construir, tanto na rede da OpenX, quanto na rede dos nossos clientes. Então lembre-se, ao você fazer qualquer alteração na sua rede, pense sobre esses 3 pilares que a gente acabou de falar. Essa mudança vai reduzir os custos? Ela vai aumentar a capacidade ou a performance? E ela está aumentando a confiabilidade da minha rede? Se você respondeu sim para qualquer um desses 3 pilares, significa que essa mudança vai te levar para o caminho certo. Esses 3 pontos que a gente abordou nesse vídeo são os que vão permitir que a sua rede cresça de uma maneira confiável e robusta e que você consiga entregar serviço de excelente qualidade para os seus assinantes. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e encaminhe ele para os seus colegas para que eles possam aprender com esses insights que a gente traz aqui no canal da OpenX. Obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.